Hoje, logo cedo no meu 7º dia aqui na selva, eu encontrei um tatu rondando meu acampamento. E já que ele tava dando bobeira, eu aproveitei para abatê-lo. Retirei a carne dele e a carapaça para usar como armadura. E quando fiz isso, acabei ficando todo melado de sangue. Então decidi me lavar, para não atrair predadores com o cheiro dele que ficou em mim. Na armadilha ao meu lado, eu pego um peixe que foi capturado por ela. Em seguida eu o levo até a fogueira do acampamento e o coloco para cozinhar junto com a carne de tatu. Enquanto isso, eu peguei meu machado de pedra pesada e vim pegar umas folhas de bananeira enquanto a carne tá assando. Com a folha recolhida, eu junto ela com a carapaça de tatu e mais 2 cordas de cipó. E assim eu fiz a minha primeira armadura de tatu. Com ela feita, eu retirei a de ossos que estava no meu braço e substituí por essa nova de tatu. De volta aqui na doca, eu bebi um pouco de água das tigelas aqui do chão e peguei o meu mapa. E percebo que o que tem à minha frente é uma ilha, fazendo com que meu próximo objetivo seja explorar esse lugar. Voltando até a fogueira, pego as carnes que já estão todas cozidas e já parto em seguida em direção à ilha. Antes de atravessar o rio, primeiro eu subo em cima de uma pedra e confiro se tem algum predador na parte mais rasa aqui da água. E como eu não vi nada, eu inicio a travessia. Na parte mais funda aqui do rio, eu decido mergulhar e ver se não tem nenhum predador aqui me observando. Após não encontrar nada, finalmente eu chego do outro lado aqui da margem e começo a explorar de ilha dentro, só que com bastante cuidado. No caminho encontro uma planta medicinal, aproveito para pegá-la e criar um curativo para ficar guardado caso eu precise dele mais tarde. Um pouquinho mais à frente daqui, encontro aquela planta que é parecida com a laranja, guardo algumas em minha bolsa e como algumas, para ganhar carboidrato e hidratação. Encontrei um grande formigueiro, que aproveito para pegar algumas formigas. Um pouco mais à frente eu me deparo com um acampamento inacabado. Dou uma conferida para ver se tem alguém aqui pelos arredores. Constato que não tem ninguém, então dou uma olhada nas coisas que foram deixadas aqui para trás. De início eu já encontro uma tocha, que é excelente para explorar certos lugares. Também havia 3 cocos aqui ao lado e um defumador de carne, feitos com bambu e folhas de bananeira. Para continuar a exploração, dou uma olhada na hora. E como ainda não é muito tarde do dia, decido continuar explorando. E ao fazer isso, acabo me deparando com a entrada de uma caverna. Pego o meu mapa e a desenho para ficar registrado o local. Feito isso, eu começo a explorar, que logo de início na entrada, me deparo com vários animais peçonhentos, desde escorpião até cobra cascavéis. Adentrando um pouco mais no labirinto de caverna, eu encontro uma pequena fonte de água e uma espécie de chalé para dormir. E então entro em contato com a minha esposa pelo rádio para mencionar o que eu acabei de descobrir. That's great. Noto também que tem uma abertura na parte de cima da caverna, onde foi feito esse abrigo, deixando o local mais arejado e com iluminação natural. Ao ver essa cama me ocupada, eu não resisti e decidi tirar uma soneca aqui da tarde para descansar, já que essa selva deixa a pessoa um pouco exausto. Quando eu acordo já era um pouco mais do que 6h30 da noite. No chão eu encontro um livro velho. Era do cara que tinha feito esse acampamento por aqui. Ele estava vigiando o pessoal daquele cais e anotou os acontecimentos de cada dia da semana. Antes de sair da caverna eu confiro a hora e as minhas condições físicas. Como tá tudo ok, eu venho até onde ele tinha feito aquele acampamento de observação. Chegando aqui no acampamento, a primeira coisa que eu faço é acender a fogueira, que é excelente para espantar os predadores durante a noite. Como a fogueira estava no meio do relento, eu pensei em fazer uma base para protegê-la da chuva. Então peguei 2 troncos de bambu que já estava cortado aqui ao lado e as coloquei aqui na base. Como ficou faltando 2, eu vim até o bambuzal e os cortei para colocar lá. Com a base feita, agora é pegar os galhos pequenos para fazer a parte do telhado. Aí quando o cabo não tem sorte é assim mesmo. Quando eu já tava terminando de fazer a estrutura, começou a cair uma pequena chuva. Então corri até o pé de palmeira para colher as folhas do telhado. Pronto, agora que eu já tinha recolhido as folhas era só finalizar o telhado. Aí adivinha só, quando eu terminei o telhado a fogueira já tinha se apagado. Aí eu tive que acender essa danada novamente. Pronto, com a fogueira acesa aí agora eu tive que me prevenir dessa vez. Retirando as cangas de coco que tava na minha mochila e as colocando aqui no chão para coletar a água da chuva. Recolhi também um coco verde que tinha caído aqui no cantinho do coqueiro. E aí de repente do nada, meu pai, comecei a sentir uma coceira. Quando eu fui ver, adivinha só, uma sanguessuga, mas pregada aqui na minha perna. Rapaz, depois de retirar as bichas eu vim até onde tá aqui os cocos verdes e comecei a descascar e a coletar os cocos para comer.
Aí depois nós deu uma conferida na hora, e já era 1h30 da madrugada. Mas como eu tinha dormido de tardezinha, eu não tava nem com pingo de sono, macho. Aí rapaz, como não tinha muito o que fazer, eu vim até a fogueira e coloquei mais alguns galhos aqui para manter o fogo aceso. Aí esperando o tempo passar aqui um pouco, começou a chover novamente, né? E foi aí que me veio uma ideia na mente, de fazer um novo arco, já que o meu tava quase se quebrando. E aí dessa vez, macho, eu escolhi fazer um de galho de bambu. E rapaz, não é que eu acabei gostando do bichão? Eu conferi a hora agora, macho, já passava das 3 da madrugada. E nada do meu sono voltar novamente. E aí como não tinha o que fazer, eu voltei a botar pegado nos cocos de novo. E aí do nada o jasto do meu machado também se quebrou, macho. Aí foi o jeito de eu pegar e fazer mais outro machado. Só que dessa vez eu optei por fazer um machado um pouco menor. E voltei pra lida com os cocos. Poxa, aí quando eu terminei que vim olhar o tempo, já era amanhecendo o dia com um mói de arara voando aqui no céu. Aí eu peguei e saí pra explorar o outro canto aqui da ilha, já que não tinha dado tempo pra eu explorar ontem à tarde. No caminho eu achei esse pezinho de bananeira que foi muito bom para o meu café da manhã. E ao chegar no outro lado aqui da ilha me deparei com esse lagarto jacaré, que não contei história e mandei ele pro abate. Dou mais uma conferida aqui na hora, era 6h30 da manhã. Aí como não tinha mais nada pra eu fazer por aqui, dei início à partida. Pra eu voltar lá pro outro lado de onde eu tava. Chegando aqui no outro lado, eu dei uma passada aqui nas docas e aproveitei para tomar um pouco d'água aqui do coletor de chuva. Dei mais uma conferida aqui na hora, coletei um peixe que caiu na armadilha e como ainda era cedo do dia, meu compadre, eu parti pro lado oeste, onde eu acabei dando de cara com essa besteirinha aqui. Um enorme jacaré azul. Com a minha lança, tentei abater ele de primeira, mas sem sucesso, e o bicho continuou vindo em minha direção. A minha sorte é que tinha uma pedra enorme aqui pra eu subir em cima, que daqui do alto, peguei meu arco e flecha e mirei bem no seu coração. Isso pimba, tiro certeiro. Consegui finalizar o bicho com uma flechada fatal. Aí meu compadre, depois que eu tirei a flecha e a lança do corpo dele, eu peguei a minha faquinha de pedra e comecei a esfolar o bicho para coletar sua carne. Depois de coletar tudo, eu me lavei aqui no rio e segui viagem. Após eu ter andado por um bom tempo, eu me deparo com um tatu próximo às margens aqui do rio. Aproveitei que estava um momento chuvoso e cravei a minha lança bem na cabeça dele. Com ele abatido, retirei a sua carne e a carapaça para usá-la como armadura mais tarde. Como eu já tinha andado por um bom tempo nas margens aqui do rio, comecei a andar um pouco mais para o interior da mata, que para eu me manter com energia, fui coletando algumas frutas no caminho, como banana. Próximo aqui dos bananais, encontrei uma trilha de carro, meu compadre, bem aqui no meio da floresta. Mas eu não dou muita importância para isso e sigo adiante com a minha trilha, onde encontro novamente com aquela frutinha parecida com a laranja, que aproveito para saciar minha fome e para me hidratar. Adiante me deparo com um lago, que eu uso para poder me localizar. E agora que eu já sei mais ou menos aonde eu tô, eu pego a carapaça coletada do tatu e junto com uma folha de bananeira para fazer outra armadura. Com ela pronta eu retiro a que estava no meu braço e coloco a de tatu. E agora que já tô bem mais protegido do que antes, começo a seguir novamente de mata dentro. Só que dessa vez eu vou seguir essa trilha deixada pelos carros. Mas aí sem eu perceber, meu compadre, eu dou de cara com o maior predador daqui da selva, a onça pintada. Mas consigo abater ela com uma flechada certeira no seu crânio. Após eu retirar as flechas que eu tinha metido para matar o bicho, eu parei para dar uma olhada melhor nela. E aí, meu compadre, foi onde eu tive noção que era um belo exemplar já adulto. Em seguida eu fui dar uma olhada aqui no meu corpo, para ver se eu tinha se machucado muito com o ataque dela. Oxe, mas tu acredita que as armaduras do couro de tatu não deixou eu sofrer um arranhão? Oxe, bom demais, mano. Agora eu vou pegar minha faquinha aqui de pedra e tirar umas carnes aqui para eu comer mais tarde. Após eu coletar tudo, a minha mochila acaba ficando muito pesada. Então eu retirei alguns ossos, comi carne, coco, laranja, banana, o que foi um erro. Isso porque eu peguei um parasita no meu estômago, justamente por causa que a minha mão estava muito suja. E após ter ocorrido isso, eu procurei encontrar uma fonte de água para me lavar. Seguindo a trilha dos carros deixada no meio da floresta, eu acabo me deparando mais uma vez com outro tatu, onde eu empolgado meti a lança de longe mesmo. E por causa disso acabei não abatendo ele de primeira. Aí eu tive que sair de mata dele procurando ele, já que ele ficou com a minha lança enficada. Poucos metros depois eu encontro o pajaraca caído aqui do lado de um tronco. Aí eu peguei minha faquinha aqui de pedra, arranquei as tripas tudo fora e peguei a carapaça dele para fazer mais uma armadura. E foi aí que eu percebi que eu cheguei em uma espécie de acampamento aqui no meio da floresta. Então eu vim até ele para tentar pedir ajuda.
mas não tinha ninguém mais, estava totalmente abandonado. Como eu não vi ninguém por aqui para pedir ajuda, então eu procurei um lugar para me lavar. Bom, depois de tirar todo o grudo, eu voltei aqui para explorar mais um pouco o acampamento. E aí, olhando melhor esse acampamento, eu vi que na verdade ele era um laboratório dos narcotraficantes, onde era fabricada várias coisas ilícitas aqui no local. Mas como estava tudo abandonado, decidi ficar aqui por um tempo até eu conseguir me recuperar. Então eu fui usando todos os recursos que eu encontrava por aqui, como por exemplo essa espécie de jaula aqui que eu achei ela bacana para fazer uma fogueira. Então eu preparei o lugar e saí para pegar madeira para o fogo. E nisso encontrei as frutinhas parecidas com a laranja, que foi excelente para eu conseguir me hidratar, e cortei as árvores para coletar madeira para a fogueira. Com a fogueira concluída, agora era só acender o fogo. Pronto, com o fogo aceso, agora eu coloquei as carnes do jacareaçu para assar e em seguida dei uma olhada nas anotações aqui do caderno, para eu ver como eu poderia curar os parasitas que está no meu estômago. Então eu saí atrás dessa planta, né? E depois de rodar um pouco por aqui, eu me lembrei de uma coisa, que pra mim eu tinha um desses cogumelos guardado na minha mochila. E aí quando eu fui olhar, adivinha só. Que após eu comer ele, eu me curo do parasita e ainda ganho carboidrato. Bebo um pouco de água aqui no coletor. E como tem uma palmeira bem aqui ao lado, eu aproveito para retirar as folhas dela para fazer a outra armadura com a carapaça do tatu. Com a armadura feita, eu retirei a outra mais fraca aqui da perna e a substituí. Em seguida vim até a fogueira e recolhi as carnes que já estavam assadas e coloquei agora as de tatu para ficar assando. Aí eu saí para dar um rolê e conversar com a minha esposa aqui pelo rádio. Só que aí eu fiquei muito tempo conversando com ela e nem vi a hora passar. E aí quando eu voltei para cá de novo, a carne já tinha era queimado. Aí eu peguei e joguei fora, né, macho? E em seguida peguei a carne de onça e coloquei elas aqui para assar. E aproveitei para tirar uma sanguessuga que estava aqui no meu braço. Coloquei mais lenha na fogueira para manter o fogo aceso durante a noite. Recolhi a carne que já estava assada, e aí o cansaço começou a pegar em mim. Então eu vim até o dormitório do quartel e descansar desse longo dia.